Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai mergulhar uma ética radical, que nos chama a viver algo muito além do comum, sabe? Especialmente num mundo que parece que tá sempre nos puxando pra baixo. Vamos juntos descobrir como é possível viver uma vida acima da média. Pra começar, vamos voltar no tempo, Olimpíadas de 1968. Tem uma história ali que é, nossa, de arrepiar. Pensa só. John Stephen Akhwari, um maratonista da Tanzânia. Ele chega no estádio mais de uma hora depois do campeão. Ele estava ferido, mancando, exausto, mas ele não parou. Ele continuou e cruzou a linha de chegada. E aí perguntaram pra ele, né? Por que você não desistiu? A resposta dele foi simples, mas de uma profundidade gigantesca. Meu país não me mandou a 9.000 quilômetros de distância só pra começar a corrida. Eles me mandaram pra terminar. A história do Akhwari é um lembrete muito poderoso sobre perseverança, né? No nosso mundo que é tão acelerado, é muito fácil a gente se sentir esgotado, sobrecarregado. A grande questão que fica é, como nós, assim como o Akhwari, conseguimos terminar bem a nossa corrida, a nossa jornada de fé, com propósito e com força. E é exatamente aqui que a gente entra em Gálatas capítulo 6. Pense nesse texto como um verdadeiro guia prático para viver essa vida extraordinária, uma vida que é guiada pelo Espírito. Vamos desvendar juntos os 3 pilares dessa ética tão radical. O primeiro pilar tem tudo a ver com a nossa reação quando a gente vê alguém tropeçar. A nossa escolha vai ser julgar ou ajudar. Isso aqui já é uma mudança fundamental de mentalidade. E o que é fascinante aqui é o que o texto original sugere. Não se trata de alguém que está errando e não quer mudar. Pelo contrário, é sobre aquela pessoa que caiu, mas que quer muito se levantar de novo. E quem é que deve estender a mão? Aqueles que são guiados pelo Espírito. Isso nos leva a um contraste que é fundamental. Uma vida focada em si mesma, nas obras da carne, leva à crítica, ao julgamento, ao isolamento. Mas uma vida guiada pelo Espírito, essa foca em restaurar, em construir comunidade. Então, quem é que está preparado para restaurar? A Bíblia descreve um caminho de crescimento, né? Da pessoa natural para carnal e finalmente para espiritual. E é essa pessoa espiritual, apaixonada pela presença de Deus, que consegue restaurar com gentileza, com paciência, com amor. E aqui está a grande virada de chave. Uma vida extraordinária não tem a ver com ser perfeito. De jeito nenhum. Tem a ver com permitir que a graça de Deus flua através da gente para levantar os outros. É sobre ser um canal de restauração. E essa ideia de restaurar os outros nos leva, de forma bem natural, para o nosso segundo pilar. O poder da comunidade, do apoio mútuo. A verdade é que a gente não consegue fazer isso sozinho. O que é essa tal de lei de Cristo? Bom, resumindo, é a lei do amor. Jesus deixou tudo bem claro no novo mandamento. Amem-se uns aos outros. E como a gente vive isso na prática? Carregando os fardos uns dos outros, sejam eles grandes ou pequenos. E este é um ponto crucial. Uns aos outros é uma via de mão dupla. Exige a coragem da gente compartilhar as nossas próprias lutas e, ao mesmo tempo, a compaixão de oferecer a nossa força para aliviar o peso do outro. A escolha aqui é bem clara. Compartilhar constrói unidade, traz bênção. Já o isolamento é uma armadilha que só faz aumentar as nossas lutas. Onde a gente vai escolher viver? E agora a gente chega ao nosso último pilar. Aquele que nos conecta de volta lá com o início da nossa conversa. Perseverança. É sobre terminar a corrida, não importa o quão difícil o caminho se torne. Esse versículo está no coração de tudo isso. É uma promessa de que os nossos esforços vão dar fruto. Mas ela vem com uma condição: não desista, a colheita está chegando. Essa é uma pergunta fantástica. O que de fato significa fazer o bem? É muito mais do que apenas um ato de caridade, é algo bem mais profundo. Fazer o bem nesse contexto é abraçar a missão de Deus, é compartilhar, sem se cansar, a esperança e a salvação, para que outras pessoas também possam encontrar essa vida abundante. E esse princípio é fascinante. Semear para satisfazer a carne, o ego, leva à destruição, mas semear para agradar o Espírito, isso traz vida eterna. E não só para nós, mas também para todos que a gente alcança. Nossas ações têm consequências eternas. E é exatamente por isso que perseverar é tão crucial.
Porque olha só este aviso poderoso. A maior vitória do inimigo não é fazer a gente pecar, é fazer a gente desistir. Se pararmos de fazer o bem, a missão para. Então, o que significa, no fim das contas, viver essa vida acima da média? É sobre restaurar, compartilhar e perseverar. Vamos ver como isso fica na prática. É sobre ser alguém que restaura, não que destrói. É sobre investir no reino de Deus, não só consumir. E por fim, é sobre perseverar até o final, sem nunca, nunca desistir de fazer o bem. E aqui está a medida final do sucesso. No fim da vida, não vai importar o que a gente acumulou, mas sim quem nós trouxemos conosco na jornada. O nosso verdadeiro legado são as vidas que a gente tocou. E assim, a gente encerra com essa pergunta para ecoar na mente e no coração. Quando a nossa corrida terminar, quem teremos levado junto? Assim como o aquário, o que importa não é só como a gente começa, mas como e com quem a gente termina. Se essa mensagem falou com você, continue essa jornada com a gente. Se inscreva aqui no Resumo Cristão, deixe seu like e compartilhe para que outras pessoas também sejam inspiradas. O link para mais conteúdo tá aqui na descrição, tá bom? Muito obrigada pela companhia e até a próxima!